tudo bem? Como já está descrito aí no título do vídeo, hoje nós vamos fazer um porta-colar e pulseira utilizando cabide de madeira. Lembrando que toda a lista de materiais eu vou deixar listado lá no blog, porque lá vocês têm a opção de imprimir e eu acredito que fica mais fácil. E o link do blog eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo onde está escrito sobre. Então vamos lá. O primeiro passo, lógico, é você ter o cabide de madeira. Eu comprei um kit com 3 cabides, desse tipo aqui, como vocês estão podendo ver. Ele já vem envernizado. E essa primeira dica é uma dica que eu vou dar sem que vocês não precisam usar nem tinta, nada que vá fazer sujeira. O primeiro passo, vocês vão retirar essa madeira aqui, como vocês podem ver. Esse cabide que eu comprei não teve nenhum mistério para arrancar essa madeira. Vocês puxam, ele não sai com muita dificuldade. Vou mostrar para vocês, ó, porque ele vem um prego aqui, do mesmo jeito do outro lado. Você só puxa e daí retira. Fica um furo aqui, ó, e o outro do outro lado. Retirada essa peça, o próximo passo que a gente vai fazer é medir a distância desse lado e desse outro lado, que é a parte interna do cabide. Com a fita métrica, você tira a medida. Aqui no meu caso, deu mais ou menos 25 centímetros e meio, ó. Vocês podem observar. Eu optei por colocar 10 ganchos em cada lateral, em cada lado aqui, não na lateral, na parte interna do cabide. Então, na minha medida para dar 10 ganchos em cada parte, deu 2,5 centímetros. Então você pega uma caneta, uma canetinha, o que for melhor para você marcar. E vai fazer essa medida aqui. Então a cada 2,5 centímetros eu vou marcando. Como vocês podem observar, deixa eu ver se está dando para visualizar. Tente marcar um pouco mais ao meio, porque esses ganchos vão vir aqui no meio da madeira, não aqui na lateral. Então vamos continuar a marcar. Para adiantar o serviço, eu já trouxe outro cabide. Marcado. Vou aproximar para vocês poderem ver. Aqui, ó. A cada 2,5 centímetros eu fui marcando. Aqui. O que você vai fazer a partir de agora que está marcado? Você vai utilizar ou uma furadeira ou um prego para fazer uma pequena marcação. Eu preferi utilizar o prego. Aí com o pano, para dar um apoio apenas, você vê aqui onde está marcado. Aqui, ó. Eu vou vir com prego e marcar um pouco aqui mais ao meio. Não tem problema, porque o gancho cobre um pouco. E como vai estar na parte interna, não vai aparecer. Então, como eu seguro aqui e dou uma leve batida. Como eu tô sem o meu martelo, eu vou com o alicate mesmo. É só uma batidinha de leve, só para fazer um pequeno furo mesmo. Vou marcar aqui na parte de baixo também, no meio. E isso eu vou fazendo até terminar, ó.
os 10 furos. Aqui eu já adiantei para vocês. Eu já furei aqui, ó. Todos os 10 furos foram feitos. Então, qual a opção que você tem para facilitar? Você pode... Aqui os ganchos. Os ganchos não são grandes. Eu trouxe 2 tamanhos, porque vocês podem fazer ou um gancho um pouco maior ou menor. Tudo vai depender do tamanho do seu cabide. Pro meu cabide esse tamanho aqui deu certo. Então, se você quer fazer um cabide para pendurar as suas joias, os seus colares e pulseiras, sem muita frescura, sem muita sujeira, você começa parafusando, ó. Aqui no meio do cabide já veio um buraco. Aí o processo é sempre parafusar e deixar esse espaço aqui, ó, para pendurar o colar ou a pulseira. E isso você fazer em todo ele, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, ó. Aqui na parte interna vai fazer todo ele. Aí vocês vão, onde já foi que vocês marcaram e furaram, e vão ser colocados os ganchos. Ó. Procurem sempre colocar os ganchos do mesmo tamanho para ficar bom. Visualmente fica mais bonito. Daí você vai colocar o gancho em todo ele. Aí você pode colocar só assim com gancho e fechou. Mas para dar uma personalizada e ficar mais bonito, você pode também colocar miçangas. Miçangas são essas pedrinhas aqui, essas bolinhas de plástico, ó. Você compra em casa de fazer joia, artesanato também encontra, ó. Pra dar uma decorada. Você pega a miçanga, ela tem que ter o buraco no meio. O buraco eu acredito que não dê pra vocês verem, ó. Deixa eu focar aí, ó. O buraco no meio. Não sei se tá dando pra ver. E vem com um gancho. E vai passar dentro desse buraco o gancho, ó. Você pode rosquear a própria miçanga. Ela vai ficar dessa forma. E aí você pode colocar a miçanga com o gancho. Aqui eu já adiantei, ó, como vocês podem ver. Ó. Cada ganchinho com a sua miçanga. É simples, é só rosquear o gancho aqui, ó, no buraco onde já foi feito. Esse aqui já estava mais fácil. Aqui. E o último ganchinho que eu tô rosqueando aqui para vocês verem também. Pode ser que seja um pouco difícil de rosquear, mas é só fazer uma pressão que ele dá certo. Aí você vem e rosqueia. Então ele vai ficar dessa forma aqui. Com as bolinhas pretas, ó. Vocês podem ver, ó, todas as bolinhas com os ganchinhos. E pode ser utilizado assim. É uma forma simples, fácil, não faz sujeira, não faz bagunça. Só que com essa ideia, eu vou trazer outras 3 ideias pra gente personalizar os cabides. Então, o próximo passo eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai personalizar as 3 ideias que eu tive para vocês aproveitarem.
Agora eu vou tirar uma foto do cabide com as pulseiras para vocês poderem entender melhor. Daí eu volto mostrando como é que a gente vai fazer as outras personalizações. Bom, pessoal, agora eu voltei para mostrar para vocês as 3 ideias que eu tive para personalizar os cabides. Como vocês puderam observar nas fotos que eu coloquei agora há pouco, o cabide que a gente fez, ele não foi pintado, ele foi só personalizado com os ganchos mais as miçangas, e aqueles ganchos, aquelas miçangas, nós vamos aproveitá-los agora. Então esse cabide que eu vou trazer agora para vocês, ele vai ser pintado de preto, todo de preto. Então ele serve tanto para o público masculino e feminino, porque não somos só nós as mulheres que usamos colares e pulseiras, os homens também usam, então é uma ideia boa para o público masculino. E nós mulheres também gostamos da cor preta, então ele pode ser utilizado. E os outros 2 cabides, que eu vou fazer mais 2, será num tom de rosa e amarelo. No tom de rosa nós vamos fazer o mesmo processo de pintura que a gente vai fazer nesse, vai ser utilizado para os outros 2 modelos que eu vou trazer. Então o rosa, nós vamos também fazer a pintura mudando só a cor, mas personalizando de uma forma diferente. E o amarelo também, o mesmo processo de pintura, só que a gente vai fazer a decopagem nele. Então o primeiro passo é lixar o cabide. Porque esse cabide ele já veio, como vocês podem observar no brilho, com uma camada bem leve de verniz. Então eu não sei se você vai comprar o cabide, você também pode reutilizar o cabide da sua casa, de repente você tem um cabide antigo aí, você pode tentar reutilizar. Mas é sempre bom lixar a peça. A peça ela tá lisa, então você só vai riscar a peça para tirar essa camada de verniz, para outra tinta que vier, ela aderir de forma melhor. Ó, vou aproximar para vocês verem, ó. O processo de lixar, você já começa a riscar a peça e você vai fazer em todo ele. Todo o cabide você vai lixar. Essa parte é lixada e essa sem. Só que aí eu já adiantei uma peça para vocês. Esse cabide aqui ele já foi todo lixado. Aqui eu coloquei uma fita só para não sujar o gancho, o suporte do cabide. A gente limpa a mesa, né? Lógico. Nós vamos mexer com a parte da pintura. Aqui eu já separei a tinta. Não sei se no vídeo ela vai estar aparecendo que ela é cinza, mas ela, após a secagem dela, ela fica preta. Essa tinta, como já está descrito, é a tinta PVA, própria para madeira. Se você usar a tinta acrílica, não há necessidade de usar o verniz. Mas eu gosto de usar o verniz. E eu uso sempre o verniz brilhante, porque eu acho que dá um toque especial na peça. Mas aí fica a critério de cada um. Você pode colocar o verniz acrílico também fosco, ou só a tinta acrílica. Também dá certo. A gente vem pintando a peça toda. Como vocês podem observar, a peça já está toda pintada. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa demão de tinta secar. Vai vir com outra demão para ela cobrir bem. Se você observar e ver que uma demão já cobriu bem, tudo bem, você deixa dessa forma. Você pinta com pincel, vem com um rolinho de pintura seco
rolinho assim, ó, pequenininho de pintura. Passa por cima para deixar a camada certinha de tinta. Deixou secar, já pode usar. Mas nesse caso, como eu vou passar duas demãos, então eu vou passar essa demão aqui, vou deixar ela secar, depois vou passar outra demão de tinta. Venho com o rolo, alisando assim, ó. Ó, como vocês podem ver, o rolo ele tirou um pouco da tinta. Por isso que eu passo uma demão e deixo secar bem para aderir bem a tinta. Vou deixar secar e depois venho com uma camada de verniz acrílico brilhante, deixo secar novamente e fechou esse trabalho. Os outros cabides a gente vai fazer o mesmo processo de pintura, como eu já havia explicado. E a forma de personalizar é que eu vou mostrar para vocês. E a personalização, ela tem que ser feita antes de passar o verniz acrílico. O verniz acrílico ele sempre vem para fechar o trabalho. Você sempre pinta, se você for personalizar a peça, você nunca passa o verniz acrílico e depois personaliza a peça da forma como eu vou mostrar para vocês, porque não vai dar certo. Então eu vou colocar a peça para secar e depois eu volto com as outras 3 peças já pintadas, pra gente partir para a parte da personalização. Bem, pessoal, então eu voltei com a peça agora já pintada, seca. Vou aproximar para vocês verem. Ela ficou dessa forma. Aí, como eu havia dito antes, eu ia trazer mais 2 exemplos pra gente fazer. Aí fiz um rosa e fiz o cabide amarelo também. No caso do preto, nós vamos agora, o próximo passo vai ser só envernizar, deixar ele secar e colocar os ganchos com as miçangas pretas, como eu já havia demonstrado naquele primeiro cabide que eu fiz. No caso do amarelo, eu vou fazer a decopagem nele, uma decopagem simples. E no cabide rosa, eu vou só decorar com umas bolinhas brancas, só para dar um efeito diferente. Nesse exemplo aqui eu ia fazer uma aplicação com stencil, eu até comecei a fazer, mas eu achei que não ficou muito legal, então eu refiz o trabalho e achei que dessa outra forma ia ficar melhor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o cabide amarelo primeiro, que é a colagem com decopagem. Eu já recortei os papéis para decopagem. Ele vem em uma folha grande, e como vocês podem observar, eu recortei para aplicar na peça. Aqui estão algumas figuras. O processo ele é bem simples. Você só vai passar a cola mesmo para decopagem e aplicar na peça. Aí você vai fazer da forma que você quiser. Eu vou usar essa cola para decopagem. Ela é uma cola em gel, ela é fácil de aplicar também. É sempre bom lembrar que quando você for trabalhar com aplicação, veja antes onde você vai querer aplicar as figuras. Então eu optei por colocar a figura maior aqui e as menores aqui. Então vamos lá aplicar. Essa pecinha pequena eu vou colar aqui, ó, na pontinha. Como vocês podem observar, eu colei aqui em cima. Deixa eu virar o lado correto. Um aqui no meio, ó. Outra aqui na ponta. Eu já tinha feito antes, ó. Da mesma forma.
Só para dar um detalhe mesmo. Se vocês quiserem colocar mais figuras, aí fica a critério de vocês. Eu optei por colocar poucas figuras para ficar mais simples mesmo, mais discreto. Agora nós vamos para o cabide rosa. Não tem mistério nenhum, você usa uma tinta branca. Se você quiser outra cor, você decide. Aí para fazer as bolinhas, eu vou pegar aqui a ponta do pincel, essa pontinha aqui, vou mergulhar lá na tinta e vou carimbar o cabide. Aí eu vou alternar, vou fazer bolinhas grandes e pequenas. É simples também. Ó, pra vocês entenderem, ó. Molho aqui e vou carimbando assim na peça, ó. Se você tiver um boleador, melhor ainda. Então é só fazer aqui pra vocês entenderem, ó. E aí você vai fazer isso em toda a peça. Aqui eu já dei uma adiantada. Aí eu vou fazer e na hora que estiver pronto eu trago pra vocês verem. Então é isso, pessoal. Elas vão ficar dessa forma. Elas vão ficar assim. Eu já tinha adiantado desse outro lado. Agora a gente vai deixar secar e depois envernizar. O mesmo vai ser feito com cabide amarelo. Vamos deixar essa cola aqui secar. E depois a gente inverniza também. Para invernizar, pessoal, não tem mistério nenhum. O mesmo processo que eu vou fazer para invernizar essa peça preta, no cabide preto, é a mesma forma que a gente vai usar para o cabide rosa e o amarelo. Então eu vou invernizar essa peça. Depois, quando as outras duas estiverem secas, eu vou invernizar as duas. E depois, quando tudo estiver pronto, estiver seco, aí eu trago pra gente finalizar o trabalho. Eu uso verniz acrílico brilhante, porque ele é a base d'água, não tem um cheiro muito forte, é fácil de trabalhar. A base d'água, fácil de limpar. Vai pintar normalmente a peça. Toda ela. Agora você vem com o rolinho seco e vamos tirar todo o excesso do verniz. Depois de seco, nós vamos colocar os ganchos e finalizar a decoração. Bem, pessoal, agora para finalizar o vídeo eu já trouxe uma das peças prontas. O cabide amarelo ele já está pronto, ó, tá invernizado. Eu já adiantei a colocação das miçangas. Essa aqui eu coloquei a de bolinha e o modelo de florzinha para dar um charme diferente. Elas vêm dessa forma, ó, o da bolinha e o da florzinha. Aí o que que eu fiz? Eu encaixei a da bolinha primeiro, aqui ó, no gancho, cheguei até o final, aí vim com a miçanga de florzinha, coloquei aqui por dentro, ó, como
vocês podem observar, enrosqueia. Aqui vem na peça, onde tá o furo, ó. Daí é só rosquear. Vocês têm que tomar muito cuidado com essa miçanga de flor, que ela é muito fácil de trincar. Eu até coloquei algumas e ela trincou e eu tive que substituir. Então não precisa apertar muito, ó, ela fica firme, ó. Aí fica nesse modelinho amarelinho por fora e o verde por dentro. Aí eu enfeitei a peça, colei umas florzinhas aqui, ó, de papel. Uns mini prendedor, que eu encontrei nas lojinhas de decoração. A peça fica dessa forma aqui. O cabide preto, como eu havia dito, só foi pintado mesmo, ó, de preto. Ó, ele todo preto, já envernizado. Aí eu coloquei as miçangas pretas, ó, com os ganchinhos. Se você não quiser, pode colocar só os ganchos, sem as miçangas. Como eu falei, era uma sugestão tanto para o público masculino e feminino. E a outra peça, que foi o cabide rosa, que eu pinguei as bolinhas, invernizei e fiz o mesmo sistema que o cabide amarelo. Só que o cabide amarelo eu coloquei as miçanga bolinha aqui por dentro e o rosa eu coloquei um rosa transparente e um rosa escuro para dar um efeito diferente, ó. Como vocês podem ver, ó. Aí decorei com uma bonequinha. E é isso aí. Agora eu vou filmar com as joias já penduradas nele e venho mostrar pra vocês.